Criar novas estampas para superfícies de MDF é um desafio e tanto, ainda mais quando falamos de Duratex e Expo Revestir. A primeira, uma marca reconhecida pela sua qualidade, sustentabilidade e pela sua inovação, característica que se desdobra até os mais de 100 decors ofertados ao mercado. A segunda, o maior evento de soluções em acabamentos da América Latina, onde é possível conhecer as grandes tendências através de debates com experts mundiais na área de arquitetura e construção. E, por falar em tendência e debate, é daí que desperto a minha criação. Uma pesquisa realizada por um grupo inglês, a partir da análise de objetos de diferentes períodos da história, revelou como suas cores se transformaram com o passar do tempo, deixando os tons vibrantes para trás. Ao longo dos últimos 200 anos, os tons de cinza se tornaram predominantes, e o resultado disso tudo é uma perda de adornos, cores, texturas e estampas nos ambientes. Paralelamente, a partir do início da década de 2020, retoma-se uma busca por perspectivas e estéticas mais ousadas, com formas orgânicas, elementos coloridos e padrões conflitantes que dominam a arte, a mídia, a moda e o design de interiores. A tendência está afastando o minimalismo outrora reinante, gritando que menos é um tédio, como já dizia Ventura. Bebendo dessas discussões, enxergando a Expo Revestir como cenário oportuno de inovação e debate, nasce o conceito que perpassa a criação das 3 propostas de estamparia para MDFs. Nem mini nem maxi, colorir, texturizar, diversificar e divertir na medida certa. O ineditismo das propostas se dá ao percorrer uma perspectiva distinta ao que estamos acostumados a presenciar no mercado de MDFs, estamparias que remontam a materiais comumente ligados à construção e à arquitetura. A versatilidade de aplicação se desdobra na criação de uma percepção óptica a partir da escala, onde na medida que se aproxima ou distancia, tem-se uma leitura visual distinta, e ainda facilita a utilização em pequenas e grandes superfícies. A complementaridade se materializa a partir da utilização de cores já existentes no catálogo do Duratex, como tons compositivos da estamparia nova proposta. A ideia é tornar personalizável essas combinações, mais ou menos ousadas, a partir de cada realidade. Por fim, a evolutividade dos padrões criados foi um critério considerado, prevendo futuramente aguçar os sentidos através de acabamentos que a Duratex já oferece, sobretudo enriquecendo tatilmente cada idealização. Sem mais delongas, a primeira estampa que vos apresento é a ginga com tapioca. E para explicar melhor sobre tudo isso, bem-vindos a Natal! Patrimônio imaterial do RN, a ginga com tapioca é consumida diariamente no litoral potiguar. O prato é resultado da combinação de pequenos peixes fritos como recheio para a tapioca. O padrão ginga com tapioca foi idealizado para o ambiente da cozinha. Sendo assim, a culinária como patrimônio de um povo representa o elo afetivo com a comida caseira e momentos de compartilhamento entre amigos e família. Ainda, a nomenclatura do peixe, ginga, faz menção ao gingado da capoeira, onde minimamente precisa-se de 2 pessoas para acontecer. Ou seja, não existe ginga sem outra pessoa. A evolução da ideia nasce do universo imagético do prato, o alimento, a capoeira, o litoral e a pesca. Desse conjunto visual, extrai-se as cores e texturas a serem ressignificadas no padrão. O ocre e rosado, tons e subtons do peixe frito, o pontilhado da textura da tapioca e a silhueta da ginga. Por fim, explora-se as combinações de cores que traduzissem melhor a narrativa criada, buscando também uma paleta que funcionasse com o azul, como representação do ambiente litorâneo. O padrão final tem um tom pinole da linha essencial como fundo. 2 camadas de pontilhados, uma mais escura e outra mais clara, como artifício de criar profundidade. E por fim, 3 camadas subsequentes de peixes estilizados, brincando com os tons e transparências, resultando nessa estampa. Esta é uma simulação do padrão em catálogo, explorando o conceito e suas combinações. O padrão teria acabamento acetinata e poderia evoluir para uma conjunção com a linha trama, com um fundo texturizado. Eis a cozinha ginga com tapioca.
Um ambiente com 14 metros quadrados, sendo 3,5 por 4 suas dimensões. A organização aborda um núcleo rígido e um espaço amplo com mobiliário solto, sugerindo ocupações integradas a partir de suas laterais livres, como jantar, estar ou jardim, por exemplo. O padrão foi combinado com um pinole e estampa além dos armários o interior do elemento vazado. Da cozinha para o home theater, o padrão Noise. Um ambiente home theater é o casamento perfeito entre a vivência do cinema e o conforto do lar. O padrão Noise nasce da experiência compartilhada da sala de cinema. Há quem vá sozinho e tudo bem, mas nada melhor que aquele amigo, aquele primo, tia ou mãe, ou o crush te acompanhar numa sessão de cinema, não é verdade? O padrão Noise faz referência a estas relações e à pluralidade, no sentido de conjunção. A evolução do padrão Noise parte dessas temáticas ligadas ao mundo do cinema, a experiência compartilhada, a desconstrução do ambiente totalmente sóbrio, o glamour do imaginário hollywoodiano e o elo. Como rebatimento desse partido, temos a menção a uma trama, como representação visual da associação de elas. Os tons rosa glamour e o pérola urbana da Duratex surgem como cores ideais para divertir o clássico ambiente home theater, e o símbolo do infinito desenrola-se como elemento sugestivo na repetição da trama. Como finalização desse processo, temos a exploração dos tons e inversões de aplicação das cores e do símbolo em distintas formas de preenchimento, formas opacas, linhas paralelas, degradês e por aí vai. O padrão final Noise tem o tom rosa glamour da linha essencial como fundo da trama de infinitos, estampados no tom pérola urbana. O Noise é sugerido em acabamento acetinata e poderia evoluir para uma conjunção com a linha cristalo, com os elos em brilho. Fiquem à vontade no home theater Noise. O home possui 15 metros quadrados, sendo 3 por 5 suas dimensões. O ambiente tem uma organização simples, mas é cheio de personalidade. A zona de assentos margeia a sala e direciona o fluxo. As tonalidades ligeiramente quentes e o frescor do verde agregam descontração sem conflitar visualmente. E por fim, mas não menos importante, o sonho de Ícaro. E quem nunca teve o sonho de voar? Criança ou gente grande, a liberdade, a exploração e o imaginário que a imagem do céu desperta não é coisa nova. A temática parece casar perfeitamente na idealização de um dormitório, ambiente que tem essencialmente um caráter introspectivo. Sonho de Ícaro é despertar de coisas boas. A evolução da estampa Sonho de Ícaro parte desse imaginário ligado ao céu, a imaginação, a liberdade e o caráter explorativo que ele desperta. Como ressignificação dessa leitura, utiliza-se as nuances de branco das nuvens, as cores azul astral e branco ártico da Duratex e transparência nessa paisagem, que remonta leveza e fluidez. Como produto final, temos a representação celeste em escala reduzida, evoluindo na testagem de contrastes e transparências. O padrão final tem um tom azul astral da linha veluto, como fundo da composição de nuvens, estampadas no tom claro. O sonho de Ícaro foi idealizado com acabamento acetinata e poderia evoluir para acabamento veluto, agregando ao toque do padrão. O dormitório tem uma organização que parte de um núcleo rígido e modular de armazenamento e roupeiro. A intenção é que a organização possa evoluir a partir do crescimento da criança. A maior parte do quarto é livre, com o berço como protagonista, onde pode-se passear com o mesmo. Tomar um banho de sol ao amanhecer ou estar próximo à mãe, na poltrona para uma cantiga de ninar. Foi tudo isso. E muito obrigado pela sua atenção.